Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Manhã de hoje, dia 25 de julho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $64.200, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de 3,4%. O segundo maior criptoativo do mercado, o Ether, o Ethereum, está com uma desvalorização bastante considerável nas últimas 24 horas, de aproximadamente 8,5%, com uma cotação nesse momento aproximada de $3.160 americanos. Vale ressaltar que no dia 23 de julho a gente teve início das negociações do ETF de Ether Spot, e isso naturalmente já começou a influenciar um pouquinho o mercado junto com outros fatores, e é justamente isso que a gente vai passar aqui agora no Giro Bitcoin. E vamos começar pelos ETFs de Bitcoin Spot. No último dia 24 de julho, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram um saldo positivo de mais de 1.000 Bitcoins, para ser mais exato com vocês, de aproximadamente 1.122 Bitcoins. Eu falo aproximadamente porque a VanEck e a Valkyrie ainda não lançaram o resultado de ontem, então tirando essas duas gestoras, foi um saldo positivo, foi um influxo de 1.122 Bitcoins. Com isso, o AUM, o Assets Under Management, de todos os ETFs de Bitcoin Spot até agora estão somando 913.650 BTC. É muita coisa, sem sombra de dúvida. Mas se a gente teve um dia positivo nos ETFs de Bitcoin Spot, no caso do ETF de Ether, a gente teve um dia negativo. A gente teve uma saída de aproximadamente $133 milhões no dia de ontem, somando todos os ETFs. Trazendo isso para a cotação do Ether, foram aproximadamente 38 mil Ethers de saída. E, naturalmente, o grande responsável por essa saída, e na verdade o único ETF que teve o saldo negativo, que fez com que o total ficasse negativo, foi o da Grayscale, que teve uma saída de aproximadamente 94 mil unidades de ETH. Vale ressaltar que a Grayscale tem uma taxa altíssima de administração, uma taxa de 2,5%, enquanto os outros estão orbitando entre 0,15% e 0,25%. Ou seja, o da Grayscale tem uma taxa 10 vezes superior. Então é claro que a gente vai ver um movimento de saída do ETF da Grayscale, de liquidação desse ETF, para entrada nas outras gestoras, nos outros papéis. Então nos primeiros dias, especialmente nas primeiras semanas, diria eu, a gente vai ver um saldo bastante negativo da Grayscale, do ETF deles, e nos dias seguintes de entrada nessas outras gestoras com taxas de administração mais baratas. Então, naturalmente, a gente vai ter sim alguma oscilação no preço do ETH, muito causado também por essa pressão de venda desse ETF em específico. E além disso, no dia de hoje, dia 25 de julho, a gente tem um outro fator que vai causar mais volatilidade no mercado em todas as criptomoedas, não só no Bitcoin, não só no Ether. A Bitstamp vai começar a distribuir as criptomoedas aos credores da Mt. Gox no dia de hoje, após receber uma grande transferência de ativos dos administradores da exchange falida. Os administradores da Mt. Gox transferiram 5.106 Bitcoins diretamente para a Bitstamp e 2.869 BTC para o endereço ainda desconhecido, após o que passaram por transferências adicionais antes de terminarem carteiras associadas à Bitstamp. A Bitstamp também recebeu Bitcoin Cash e Ether dos administradores. Levará uma semana para que os destinatários dos reembolsos passem por verificações de seguranças, após os quais terão controle total de suas moedas, disse a exchange em um comunicado. Clientes da Bitstamp baseados no Reino Unido não serão incluídos na primeira rodada de reembolsos. Eles podem esperar seus reembolsos dentro dos próximos meses. De qualquer forma, vale ressaltar que é uma quantia bastante significativa, mesmo se a gente desconsiderar os usuários que estão no Reino Unido, que estão em UK. Então, isso também vai causar uma pressão vendedora no mercado, afinal de contas, uma grande parcela de pessoas que está recebendo esse reembolso naturalmente vai liquidar. Afinal de contas, fizeram um hold forçado durante mais de 10 anos. E para fechar o episódio de hoje, a Franklin Templeton, que é uma das primeiras empresas a emitir um ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, e também agora, do caso do Ether, está otimista em relação a mais ETFs de criptomoedas, incluindo um produto Solana, abre aspas. Além do Bitcoin e do Ethereum, há outros desenvolvimentos empolgantes e importantes, que acreditamos que impulsionarão o espaço de criptomoedas para frente. A Solana tem demonstrado grande adoção e continua a amadurecer, superando as dores de crescimento tecnológico e destacando o potencial das arquiteturas monolíticas de alta capacidade. Fecha aspas. Vale ressaltar que essa declaração da Franklin Templeton ocorreu no mesmo dia
em que começaram as negociações do ETF de Ether Spot, ou seja, foi no dia 23. Então, a Franklin Templeton, uma das maiores gestoras de capital do mundo, está otimista de que no futuro a gente vai ter esse ETF de Solana Spot. Sem sombra de dúvida, seria muito interessante para o mercado e eu acredito que vai depender muito também da demanda que o ETF de Ether vai ter no mercado. No atual momento, a gente tem visto uma demanda próxima de 20%, 25% da demanda do ETF de Bitcoin Spot, que foi um sucesso imenso, o que torna também bem sucedido o lançamento. Mas como será que vai ser o lançamento do ETF de Ether daqui a algumas semanas? Como vai ser esse produto? Qual vai ser a demanda por esse produto? Então, na minha opinião, o lançamento de um ETF de Solana vai depender muito do sucesso do lançamento desse ETF de Ether. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!